Uma pesquisa divulgada recentemente revela que os altos níveis de colesterol bom podem aumentar o risco de demência. Um estudo que foi feito e percebeu essa situação em quase 27% ali das pessoas. O estudo foi feito pela Monash University, na Austrália, durante pouco mais de 6 anos. E qual a relação entre eles, né? Colesterol, demência. Aí eu convidei o cardiologista, nosso amigo também, Clauber Lourenço, para estar comigo hoje aqui no Manhã Total. É uma alegria te receber, viu? Alegria toda minha. Obrigado pelo convite sempre, Mônica, a todo o Grupo Paranaíba, Obrigada. A todos os telespectadores do Manhã Total, que eu sei que é imensa, né? É uma família a população grande que te assiste, que te acompanha, de Uberlândia, de toda a região. É. Então, muito obrigado pelo convite, a gente falar de temas tão importantes, né? Como essa relação, né? Do colesterol com a demência. Então, Mônica, que coisa, assim, surgiu, isso não é a primeira vez que se atenta a isso, mas tem muitos mitos aí, sabe? Muitos mitos. E eu fico tão feliz quando um programa como o seu abre essa temática, abre esse tema, porque é um tema bombástico. Não é? Né? Se você coloca assim na rede social, colesterol bom, porque a relação aí foi do colesterol bom, que a gente chama de HDL, que é aquele colesterol que limpa as nossas artérias, que nos protege de infartos, de AVC, quer dizer, aquele colesterol conhecido como sempre o bom. De repente ele causa demência? Olha só. Então, será que a gente tem que mudar tudo? Diminuir prática esportiva, diminuir aquela alimentação saudável que melhora o bom colesterol? Não é bem assim. E aí é tão importante isso, porque a notícia seca, isolada, ela dá uma impressão daquilo ser uma verdade única e as pessoas vão... Meu Deus, o bom colesterol não é mais bonzinho. Bem, primeiro que é um estudo grande, com mais de 18 mil pessoas. Esse estudo é um estudo bem significativo. Como você mesmo disse, ele foi acompanhamento de mais ou menos 6 anos aí de acompanhamento. E ele mostrou, sim, que comparação entre duas populações de faixa etária, naquela faixa etária acima de 70 anos, 27% das pessoas que tinham o colesterol bom muito alto, eles tiveram um índice maior de demência. Mas esse primeiro fato, ele é um estudo apenas observacional. Entendi. Então, é o seguinte, eu vou dar um exemplo para quem está lá em casa entender. Pode ser que a gente fique aqui de fora, num banquinho sentado, e diga o seguinte, todas as pessoas atropeladas na Avenida Rondon Pacheco usavam tênis branco. Pode ser que a relação esteja com tênis? Pode, mas pode ser porque elas estavam desatentas e, por uma coincidência, elas estavam de tênis branco. Então, isso é muito importante. No estudo observacional, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes não é exatamente aquele fator. A gente não sabe se para esse colesterol estar muito alto, o bom colesterol, se essas pessoas, por exemplo, não têm alguma alteração metabólica causando isso. E às vezes não é o bom colesterol, e sim outras alterações. Então, nós temos que ter um zelo muito grande. Por quê? Ele foi observacional. O próprio estudo, quando se lê na íntegra, os próprios autores dizem isso. Olha, ele precisa ser confirmado com estudos mais aprofundados, porque isso foi observação. Entendi. E aí, a gente tem que ter um cuidado também com outra fala. Quando ele fala lá do colesterol bom muito alto, Mônica, lá considerou acima de 80. Olha, telespectadores, para a gente ter um HDL acima de 80 é muito difícil. É raro? Porque em média ele é considerado bom acima de 45, quando a gente já considera assim que a pessoa está indo muito bem acima de 50. Quando a gente fala em 80, dificilmente a gente vai ter esse público. São pessoas geralmente que fazem uma atividade física muito, muito, muito intensa, que tem uma alimentação realmente muito saudável e realmente é muito difícil chegar nessas cifras. São cifras, e quem está em casa que tem os seus exames, dá uma olhadinha lá correndo para ver, que vai ver que mesmo quem faz essas atividades, que se alimenta muito bem, Mônica, vai ter em torno aí de 50, 55, não vai estar nem nessa meta que foi verificada no estudo. Então, algo que a gente tem que ter muito cuidado. E, do outro lado, a gente não pode esquecer. O HDL, colocado assim um pouquinho como malzinho nesse momento, ele é um protetor de doenças cardiovasculares, infarto,
infarto, AVC. E ele acaba fazendo nefroproteção, proteção do nosso rinzinho. Então, quer dizer, ele é muito mais benéfico do que como colocado como mal. Agora, é claro que todos os extremos muito grandes a gente tem que sim, sempre avaliar. Né? Quando você tem, por exemplo, um exemplo bem comum hoje, vitamina D. Todo mundo quer ter uma vitamina D muito alta, melhora a imunidade, ajuda em vários processos metabólicos, mas quando ela está exageradamente alta, ela passa a ser um problema. Então, o nosso organismo, ele é o equilíbrio. O equilíbrio, exatamente. E puxando o gancho do colesterol, né? A gente sabe que os estudos não param e que as estatísticas estão aí. E muitas vezes as pessoas não fazem os seus exames e o colesterol está ali trazendo um risco, como você disse, principalmente para as doenças cardiovasculares. O que eu posso fazer? Primeiro, os exames, mas também em termos de prevenção, de cuidado. Porque o colesterol alto, ele traz sintomas? Então, a gente tem, muitas vezes ele não causa um sintoma quando ele está alto isoladamente. Ele vai te causar quando ele realmente causar um problema. A gente tem o HDL, que é o mau colesterol, que ele gruda, ele tem o poder de grudar nas nossas artérias, nos nossos vasos. Então, você disse super bem, é isso mesmo. Ele traz consigo uma série de situações que potencialmente graves. Por exemplo, um infarto. Ele pode causar uma obstrução numa artéria do coração e causar um infarto. Olha que situação perigosa, grave. O infarto é uma das causas de morte, uma das causas significativas de morte em todas as faixas etárias, em todas. Porque quando eu falo todas, claro, na fase adulta, a gente hoje tem infartos em pessoas muito jovens, né? Por conta de quê? Por conta de que eu tenho um exemplo clássico das nossas crianças. A gente acaba que na modernidade, a história do fast food, da comida rápida, do hambúrguer, da gordura ali hidrogenada, de tudo aquilo que é saboroso, ele ficou fácil acesso. E como ele ficou mais fácil acesso, as pessoas ingerem mais. As nossas crianças hoje, e quem tem uma criança em casa sabe disso, elas são do celular, do videogame, da parte muito mais interativa do que, não entregando a nossa idade, porque nós dois estamos muito jovens, mas na nossa época que a gente brincava na rua. Eu brinquei demais na rua, Cláudia. Que a gente brincava de uma coisa que se as pessoas forem ver, pique-esconder, bandeirinha estourada, carimbada. As crianças hoje nem têm muito nem sabem o que é essa brincadeira. E essa corrida, isso tudo fazia com que nós tivéssemos muita movimentação e queimássemos muito. As crianças hoje não. Elas ficam muito sentadas, muito sedentárias e elas vão acumulando isso. Tanto que hoje a obesidade infantil é um problema grave, né? Que os pediatras aí, os endócrinos, vivem dando informação. E isso leva um colesterol também alterado na fase adulta, o que vem puxando cada vez mais os infartos para as idades mais precoces, né? Porque aí a gente tem o sedentarismo, junto com ele vem a obesidade, vem o colesterol alto, vem o diabetes numa fase mais precoce, vem a hipertensão e vem o estresse, porque as pessoas pararam de conviver em sociedade, pararam de discutir seus problemas e ficaram aqui dentro de casa jogando um joguinho. E aí, quando elas precisam se deparar com qualquer problema, elas têm sua dificuldade e o estresse aumenta ainda mais. Posso trazer aqui uma turma para você que está sempre participando? Olha, meu amigo Garcia, meu colesterol ruim está alto, já cortei muita comida gordurosa, mas de 120 foi para 150, ele nem acreditou. Exercício físico aqui para ele pode ajudar? Sensacional. Eu acho que, primeiro, a gente tem que ter um cuidado, porque talvez, Garcia, não é que a sua medida não funcionou, é que talvez ele vinha numa crescente tão alta, quando você fez o exame ele ainda vinha aumentando muito. Então quando você iniciou essas práticas, é que aí você interrompeu aquele ciclo, mas ele ainda estava aumentando bastante. Então acho que primeiro, você já fez uma situação extremamente importante, dieta, diminuir a ingesta de gorduras e, sem dúvida, associar a atividade física dentro daquilo que você puder, as suas condições físicas, né, e de saúde, vai ser fundamental. Ô, Marielle, tem algumas perguntinhas aqui, Marielle é nossa editora-chefe, que eu preciso só trazer rapidamente. Me ajuda aí, Flor. Tema maravilhoso, a Nilda do Tayamã. Eu estou sempre atenta aos temas, né, Cláudia? E aí ela quer saber o seguinte, atorvastatina é o melhor tratamento para colesterol? Causa danos à saúde? É esse o nome da... Isso, é isso mesmo. A atorvastatina é uma estatina. A gente tem várias estatinas aí.
A gente começa com estatinas já mais antigas, que as pessoas conhecem mais, que é a simvastatina, e vem depois aí evoluindo. A atorvastatina já é uma estatina mais moderna, sim, ela ajuda a controlar o colesterol, agora ela é individualizada. A gente tem que ver, e acredito que o médico dela, o clínico, o cardio, o endócrino, quem prescreveu, teve uma avaliação do que ela precisa melhor, porque cada estatina tem uma atuação melhor, uma forma melhor de atuar, é um excelente medicamento sim, e acredito que para a situação dela, o médico deve ter individualizado para ela. Para a gente fechar, açúcar e carboidrato em excesso aumentam? Aumentam muito, a gente não pode nunca esquecer que tudo isso acaba se quebrando, inclusive o carboidrato em açúcares, a gente aumenta sem dúvida a cadeia para aumentar tanto diabetes, aumentar colesterol, e aí, claro, nesses alimentos, principalmente carboidratos industrializados, tem muito sódio também, pode aumentar a hipertensão associada. Então, é aquilo que você falou super bem, equilíbrio, não é parar de comer nada, não é deixar nada, mas é ter o equilíbrio naquilo que se ingere e também na sua prática de atividade física. Clauber, muito obrigada, viu, por todos os esclarecimentos aqui hoje a respeito, né, de tudo que envolve colesterol. Espero você mais vezes aqui, tá? Uma honra estar aqui sempre. Obrigado pelo convite. Além de uma amiga querida, uma das melhores apresentadoras desse país. Gratidão, viu? Nossa, ganhei meu 2024. Verdade. Obrigada, Clauber. Volte mais vezes. Deixa eu apresentar mais uma vez aqui o nosso convidado, Clauber Lourenço, cardiologista, falando pra gente sobre colesterol, e volta mais para que a gente possa aí cuidar desse coração nosso para viver grandes emoções, né? Boa semana, viu? Obrigado. Um abraço para a Você família. Também.